Olá, meus queridos, tudo bem com vocês aí? Vamos começar os nossos estudos dos arcanos maiores, os arcanos maiores do tarô. Eu não sei qual o grau de conhecimento você aí do outro lado tem a respeito do tarô, desse instrumento mágico, dessa ferramenta poderosa de conexão pessoal e coletiva também, que há tantos e tantos anos nos ajuda no caminho de guiança em direção àquilo que é importante em cada momento. Eu gosto muito de lembrar que o oráculo costuma falar sobre isso, sobre aquilo que é importante dentro de cada momento. Muitas vezes, aquilo que a gente acredita, o que o nosso ego insiste como um assunto importante, uma temática a ser resolvida, não é exatamente aquilo que o oráculo nos traz. E da onde que vem essa sabedoria? Da onde que vem essa conexão do oráculo com aquilo que a gente teoricamente precisa saber e não necessariamente aquilo que a gente quer conhecer, aquilo que a gente quer entender mais? Eu particularmente acredito que os arcanos conversam com uma série de vórtices de força que a gente carrega já dentro da gente. E são esses vórtices de alguma maneira que se manifestam na hora que a gente abre o jogo, na hora que a gente deita as cartas, na hora que a gente sorteia um arquétipo para conversar com a gente naquele dia, naquele momento, respondendo alguma pergunta, alguma questão. Essa é a minha maneira de lidar com os oráculos, é a forma como eu sinto a energia dessa dança tão sutil, que é a dança da energia oracular se apresentando dentro da minha vida. E eu gosto de lembrar isso porque a primeira carta que a gente vai estudar aqui hoje já tem tudo a ver com essa abertura que o oráculo nos traz. O que é importante para você? O que é importante nesse momento você entender e começar a executar na sua vida? O arcano de número 1, o arcano maior que começa a jornada dos arcanos maiores no tarô, é o mago. Se você gostou dessa arte, quer saber um pouquinho mais sobre esse deck, dá uma olhadinha aí embaixo no box de informação que eu coloco o nome certinho desse lindo trabalho. A carta do mago é uma carta que inaugura, começa, inicia a jornada dos arcanos maiores. Se você não sabe, o tarô ele é dividido em duas bandas, né? Os arcanos maiores e os arcanos menores. Os arcanos maiores constituem 22 pontos, que podem para algumas pessoas representar a jornada do herói, a nossa trajetória de autoconhecimento, os ciclos iniciáticos, enfim, tem uma série de interpretações possíveis. Mas a carta número 1, a carta do mago, tem uma tradição dentro do tarô de ser o início dessa jornada, seja ela qual for. Sempre que o mago aparece num jogo, a gente sabe que ele está falando sobre o princípio das coisas. O início do projeto, do processo, da situação, do resultado, da solução que você está buscando. A carta do mago é a carta que lembra que nós nascemos já da junção de duas partes, pai e mãe. Nós temos a nossa ancestralidade, a nossa linhagem vibrando de alguma forma dentro da gente. E essa é uma carta que nos faz pensar no nosso poder e capacidade de co-criadores. E no quanto a gente muitas vezes se distancia dessa potência, dessas habilidades e capacidades que a gente poderia desenvolver, porque nós nos prendemos em estados mentais condicionados, limitados, fixados em uma ou outra situação que se apresenta. A carta do mago traz uma recordação muito interessante. Além dela ser o princípio de tudo, de nos lembrar que a gente pode todos os dias recomeçar, iniciar de novo, fazer tudo outra vez, mudar a forma como a gente faz, transformar aquilo que a gente está fazendo, o mago fala além. Ele nos recorda que aquilo que nos compõe, aquilo que nos forma, aquilo que nos faz, é divino. E nós temos a conexão com essa divindade que habita em nós. Habita em mim, habita em você, habita naquilo que você quer construir. A gente precisa se conectar com a fonte divina. E a partir dessa conexão, nos transformarmos em co-criadores. A tradição de leitura e de interpretação do mago lembra
É o momento de você começar a executar, de você começar a utilizar as ferramentas e os instrumentos que você tem em mãos. Se a gente fizer uma jornada um pouquinho mais profunda nessa carta e buscar um olhar mais alquímico para ela, buscar aí uma consciência mais expandida, mais do que ferramentas, a carta do Mago nos lembra que nós somos poderosos criadores e manipuladores da energia divina que habita em nós. A gente pode orientar, a gente pode trabalhar de uma maneira consciente para que a nossa energia traga para o mundo mais do que só aquilo que a gente está intencionando, mas uma abertura de benefícios, de possibilidades, de oportunidades para a gente e para os outros, que é sempre tão importante. O Mago fala dos 5 elementos: fogo, terra, ar, água e o éter, o espaço. Sem o espaço, a gente não consegue trabalhar com os outros 4 elementos. A gente precisa do espaço de criação. E o que é o espaço de criação? É a sua ideia, é o seu desejo, é a sua vontade, é a relação que você vai ter com as pessoas, com as circunstâncias, com as situações que se apresentam. Nós estamos criando no exato momento que decidimos com que estado de mente nós vamos utilizar as ferramentas e instrumentos que se apresentam para nós. Quando a carta do Mago aparece no jogo, dentro da minha consciência energética e de trabalho, movimentando essas forças, eu gosto de pensar que o divino está tentando mostrar para você, para todos nós, de alguma maneira, que nós temos a conexão céu e terra, os 5 elementos. Tudo que a gente precisa é dessa expansão de consciência, dessa fluidez energética e orientação adequada das nossas potências em cada momento. O Mago chega nos fazendo um convite para iniciarmos, principiarmos do começo, do zero. Mesmo aquilo que já está em andamento, a gente pode recomeçar. A gente pode criar novas formas de trabalhar com aquilo, de visualizar essas questões. A jornada dos arcanos maiores do tarô, ela para mim é uma representação sagrada daquilo que a gente costuma vivenciar a cada hora, a cada período, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada fase da lua e a cada ciclo completo lunar. Está tudo dentro dos arcanos maiores. E o Mago é sempre a sugestão quando aparece para a gente recomeçar. Não do mesmo lugar e nem da mesma forma que a gente fazia, mas utilizando dessa consciência expandida. Procurando movimentar a nossa energia, gerando fluidez no nosso campo. A carta número 1 é o começo. A carta número 1 é um convite para os novos inícios. E a lembrança de que nós somos os alquimistas aqui dentro desse plano. Nós somos aqueles que chegam, se abrem e criam. Ou, muitas vezes, limitados pelas nossas crenças, a gente fica só esperando as coisas acontecerem. O convite do Mago é justamente para a gente se empoderar da nossa capacidade de criação. Começa já esse movimento a partir de agora, aonde você está. Seja nessa hora, nesse dia, nessa semana, nesse mês, como der. O Mago é uma carta que nos ajuda a lembrar que todos os dias é dia de recomeçar. É isso, meus amores. Até o próximo arcano maior. Obrigada por estar aqui. Namastê.